Esse eixo profundo do Congresso está alinhado basicamente à abertura, a partir disso, falar em 3 níveis, falar dos conceitos, para nós alinhar os conceitos, falar de algumas palavras-chave desse negócio, que algumas palavras voltem fazendo uma pequena trama de semântica, ou quase de significantes, que vão se repetindo. Cuando hablamos de uno y cuando planteamos que uno, el proyecto se cuenta y el producto se muestra. Uno nasce em cima de aquela pedra angular, que é o que a gente faz, não adianta. Esse é um ponto de constituição de identidade do Uno muito forte. Eu acho que ainda hoje ele justifica toda a nossa posição de inovação. Em cima disso é que a gente construiu tudo o que construiu. E quando esse ponto se perde, é quando o Uno se perde. Então, o fracasso é o primeiro ícone. Aí a gente fez um interessante matiz. Acho que muito interessante. O Uno, historicamente... Bom, primeiro lembrar que quando o Uno começou, lá há 6 anos atrás, a gente não utilizava a palavra fracasso. A gente falava de dificuldades, de melhoras, de câmbio. Mas a palavra fracasso foi vindo aos poucos. Já nem foi no início, porque parecia uma palavra exageradamente forte. Esqueça do PISA. Na tua escola os alunos dormem, cara. E o cara que não dorme está chateado demais, não conecta. Ele deseja ferventemente ir embora. Esse mi fracasso se liga com a crise. O primeiro grande desafio do processo 1 é fazer del fracasso uma crise. Hacer del fracaso una crisis en uno, en las escuelas y en las personas que trabajamos en la educación. Todos estamos atravesados por el mismo proceso. Quando você chega à instância da crise, acho que a gente pode ter 2 alternativas. Tem uma crise que eu chamaria de crise negativa, que ela produz depressão, simplesmente, paralisação. A outra crise, que é mais interessante para a gente, é a crise não negativa, sino significativa, que é positiva, ela ativa, ela incomoda positivamente, uma angústia que provoca ações. Como me vou a posicionar ante minha própria crise? Que vou fazer de ela? Já que é minha, já que sou eu essa crise, eu tenho que construir minha decisão. Que escola quero? Que tipo de educação quero produzir? Quem sou eu no mundo educativo? Insisto, esse eu pode ser uma instância individual, personal, ou uma instância colectiva, institucional. ¿Qué rol jugamos nosotros como institución ante la escuela en la gestión de esa crisis? Porque lo que platicábamos ayer era que pareciera que uno se presentó ante las escuelas como una solución para la crisis en algún momento dado, ¿no? Y no está muy claramente definido en qué consiste esa solución. La escuela va a tener que redefinir su modelo. No va a ser un modelo homogéneo, no, esas instancias que la escuela se imagina y que a lo mejor nosotros en un principio nos imaginamos como los elementos del cambio educativo son simplemente herramientas. Nessa busca, né, de ir para a escola e o que levar, a gente passou por muito tempo sendo muito processual, então eram os processos, digitalização, avaliação, então a gente foi muito assim, né? Isso também nos atrapalhou bastante. E aí nós vimos que o processo por si só também não dava resposta, né? A gente tinha uma agenda pesada de tarefas a cumprir na escola. E a escola começou a ver que essas tarefas cumpridas também não dizia nada para ela. A gente hoje aposta em uma outra estratégia. Não é a escola como um todo, são indivíduos dentro da escola, né, que mudam. Hacia dónde caminar es lo que no está claro. Y es donde la escuela voltea a ver a uno y dice, bueno, ¿y para dónde?
Márcame un camino, dime hacia dónde, qué hago. Vamos a imaginarnos la situación un poco ridiculizada. Yo estoy angustiado, no la estoy pasando bien, mi vida no es una vida feliz y voy a un psicoanalista, un psicólogo, a quien sea. Llego e le pergunto qual é o modelo de homem feliz. Quando você fala da crise, conta da crise e depois apresenta os 2 programas, os 3 processos, o iPad, você vai de um âmbito conceitual e você vem para um âmbito muito concreto do produto. E isso como se fosse resposta disso. E na verdade a resposta conceitual é a mudança de atitude, é o empreendedorismo do diretor. E ele que saiba que ele é que tem a resposta. Enquanto ele estiver buscando a resposta em outro, a gente não vai funcionar. O que a gente não pode esquecer é que a escola é feita de pessoas. Porém, é uma pessoa. E essas pessoas fizeram essa escola.